Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela, do segundo ano de Língua Portuguesa. Crianças, hoje nós vamos investigar como nós nascemos e também alguns documentos muito importantes. Mas antes, gostaria de convidá-los para investigar o nosso eixo, a nossa habilidade e também os nossos conteúdos. Vamos lá? Crianças, essa é a nossa aula 28. Qual é o nosso eixo? Leitura e escuta, compartilhada e autônoma. Qual é o nosso conteúdo? Compreensão e leitura. Nossas habilidades: ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, pequenos relatos de experimentos, entre outros gêneros do campo investigativo, considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto. Crianças, parece ser muita coisa, não é mesmo? Mas vocês vão já perceber que o nosso conteúdo de hoje é muito divertido. Vocês vão aprender sobre como vocês se originaram, quem são os pais, as mães de vocês, em alguns casos, é claro. E agora que nós já investigamos o nosso eixo, a nossa habilidade e também o nosso conteúdo, eu convido vocês para a nossa hora de estudar. Vamos lá? Crianças, aonde é que nós estamos? Nós estamos na frente de um hospital. E o que nós estamos vendo aqui ao nosso lado? Uma mamãe, não é verdade? Então, para que nós estamos na frente de um hospital e olhando uma mamãe bem aqui ao nosso lado? Vocês já pararam para prestar atenção que toda vez, em alguns casos, que a mamãe ela tá para dar à luz, tá para ter um bebê, ela vai para o hospital? Vocês sabiam disso? Sim ou não? A mamãe de vocês está grávida? Sim ou não? Vocês já viram alguma mulher grávida igualzinho como essa aqui ao lado? A nossa barriga, quando nós estamos esperando um bebê, nós mulheres, ela fica muito grande. E quando nós damos à luz, quando o bebê ele nasce, geralmente nós vamos para onde? Nós vamos para o hospital, para que todos nós possamos nascer bem saudáveis. Vocês já foram para um hospital quando estavam dodói? Vocês sabiam que serve para isso também? Então, crianças, na nossa aula de hoje, nós vamos investigar juntinhos como vocês nascem, quais são os documentos quando vocês nascem. Já estão preparados? Sim ou não? Então agora, crianças, eu vou mostrar um grande documento e um grande segredo para vocês de quando vocês nascem. Então vamos lá juntinhos comigo? Crianças, o que nós estamos vendo aqui? Vamos ler juntinhos? Nesta imagem, essa imagem, ela nos mostra a certidão de nascimento. Olha só o que está escrito aqui. Certidão de quê? De nascimento. Este documento aqui é o primeiro documento escrito quando nós nascemos, porque senão ninguém vai saber que nós nascemos, não é verdade? Então vamos ler o que está escrito aqui. O nome. Qual é o seu nome? É João? É Guilherme? É Letícia? Eu tenho muitos alunos com esses nomes, então vou exemplificar já para vocês, tá bom? Mas antes vamos olhar direitinho as partes desse documento. Aqui nós vemos o nome, é o nome de vocês. Aqui nós vemos o CPF. O que significa o CPF? O CPF ele é um número que nos dão quando nós nascemos. Vocês sabiam disso? E o que é essa matrícula? É outro númerozinho que nos dão quando nós nascemos. Olha só, crianças, outra coisa muito importante aqui, ó. A data de nascimento por extenso. O que isso significa? Olhem aqui para mim.
Todos nós temos uma data de aniversário, não é verdade? Você está comemorando o aniversário hoje? Ou já passou? Ou ainda vai acontecer? Você sabia que na certidão de nascimento tem o dia em que você, sim, você nasceu? Sabia disso? Então vamos agora, crianças, investigar mais um pouquinho sobre este documento importante. Vamos lá? Olha só, aqui nós vemos o dia que nós nascemos, o mês e o ano. Olha só, dia, o mês e o ano. Eu nasci no dia 20, olha só, no dia 20 de agosto de 1996. E crianças, eu sou bem velhinha, mas eu sei que vocês são bem novos. Então é isso que tem nesta parte aqui deste documento tão importante. Qual foi a data, o horário que vocês nasceram? Vocês sabem? Olhem aqui para mim, crianças. A minha mãe, ela me contou que eu nasci 00:01. Eu nasci 00:01. Quase que eu sou do dia 19. Então, olha só, na nossa certidão de nascimento tem até o horário que nós nascemos. Vocês estão gostando de investigar este documento? Sim ou não? Então, vamos investigar agora mais um pouquinho. Vamos lá? Olha só, vou mostrar agora de uma forma mais ampliada. O que está escrito aqui, crianças, lembram? Certidão de nascimento. A certidão de nascimento é um documento que mostra que todos nós nascemos. Qual é o seu nome? O meu nome é Gabriela. Então, o seu nome deve estar aqui, tá bom? O meu nome é Gabriela. E aqui deve ter o quê? Os números que dão a todos nós quando nós nascemos. Não é 000, tá bom, crianças? Isso é só um exemplo. A matrícula é outro número importante que nos dão quando nós nascemos. A matrícula do hospital, a matrícula de onde você nasceu, tá bom? Olha só, outra coisa importante, a data de nascimento por extenso. O que significa essa palavrinha por extenso? Significa que ao invés de eu colocar os números, como por exemplo, dia 20, eu vou ter que colocar o quê? 20. Olha só. 20. Entenderam? Então, por extenso significa que você vai ter que colocar letra por letra neste espaço aqui. E qual foi o dia que nós nascemos? Qual foi o dia que você nasceu? Eu nasci no dia 20. Qual foi o mês? Olha só, vamos contar aqui comigo, crianças. Como eu nasci no mês de agosto, quantos meses se passaram? Vamos contar? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Olha só, então eu tenho 8 meses. Então o mês de agosto representa 8, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, no nosso documento. 8. Qual foi o ano? 1996. E crianças, eu sou bem velhinha. Qual foi a hora que eu nasci? Vocês se lembram? Como meia-noite já é o outro dia, então eu nasci às 00:01 minuto do dia 20 de agosto de 1996. A naturalidade é onde nós nascemos. O município, qual é o município que nós estamos? É Manaus? É Amazonas? É Manaus, crianças. Em algumas cidades que vocês estão agora é bem diferente. Aqui não é Manaus, mas sim o nome do município aonde vocês nasceram, tá bom?
local, município e o F. O que significa isso? Manaus, Amazonas, que é onde eu nasci, mas vocês nasceram, em alguns casos, em locais diferentes. E o que significa isso aqui, professora? O sexo. O sexo significa se você é menina ou menino. Então, como eu sou menina, eu vou colocar o quê? No. Vamos investigar agora mais um pouquinho. Olha só a parte mais importante, filiação. O que isso significa? Parece ser uma palavra bem difícil, professora. A filiação, você vai ter que colocar o nome do pai, se tiver, e o nome de quem? E o nome da mãe. Todos nós temos mamãe ou papai, não é verdade? Mas só que às vezes nós não sabemos o nome deles. Mas a certidão de nascimento, em alguns casos, mostra o nome do pai e da mãe. E também outros nomes muito importantes, os avós. Os nossos avós, em alguns casos, nós também sabemos os nomes deles. Então, aqui nós vamos colocar o quê? Os nomes. Aqui nós mostramos se nós somos gêmeos de alguém, iguais, nasceram algum irmãozinho conosco ou não. E o nome e a matrícula dos gêmeos se tiver um irmão que nasceu junto com você, tá bom? A data do registro por extenso. Isto aqui você vai colocar uma data em que este documento ele foi registrado. E o que está escrito aqui? Número ou declaração de nascimento do vivo, no caso, o nosso número de nascimento. E aqui são algumas observações importantes, averbações, anotações a acrescentar. Se houve algum problema quando nós estivermos nascendo, se houve algum problema muito grave, tá bom, crianças? O que nós estamos vendo aqui, ó? Nome do ofício, que é o nome de onde foi registrado, oficial registrador, que foi quem escreveu, quem observou, quem investigou o nosso nascimento, para poder escrever o que? Este documento que se chama certidão de nascimento. Município, endereço, telefone, o que mais? E-mail. Olha só o que está escrito aqui, vamos investigar. O conteúdo da certidão é verdadeiro. Deu fé, deu Deus e liberal. Vocês conseguiram, crianças, perceber que este documento ele não pode ser mentiroso? Ele tem que mostrar exatamente os locais, a hora, a data, tudinho de onde nós nascemos. Olhem aqui para mim. Vocês conseguiram entender que a certidão de nascimento, ela é muito importante para dizer o nosso nome, o nome dos nossos avós, dos nossos pais, que mais? O horário que nós nascemos. Eu nasci 00:01. E você? Qual horário que você nasceu? Que tal perguntar da mamãe, do papai, dos nossos avós ou com quem você mora? Não é legal investigar a hora, a data, o nosso nome? Vocês gostaram de investigar? Então agora, crianças, eu quero mostrar um segredo para vocês para descobrir a nossa árvore genealógica. Então vamos lá juntinhos comigo. Onde é que nós estamos? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma árvore genealógica. Mas o que é isso, professora? Parece ser algo muito difícil. Vocês sabiam que a partir da árvore genealógica nós descobrimos quem são os nossos pais, as nossas mães,
os nossos avós, os nossos tios. O que é que nós estamos vendo aqui? Os nomes dos nossos avós, por exemplo, devem estar na nossa árvore genealógica. Você sabe o nome do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe? Sim ou não? Você tem tios? Sim ou não? Você tem irmãos? Sim ou não? Então, a partir da árvore genealógica, nós podemos investigar de onde nós surgimos, de onde nós nascemos, não é verdade? Então, agora, nós vamos investigar mais a fundo esta árvore genealógica. Vamos comigo lá no quadro. Crianças, como nós acabamos de ver, esta imagem aqui, ela representa o quê? A árvore genealógica, em que tem a nossa origem. Olha só quem que está aqui no finalzinho da árvore. Eu. Quem é eu? Eu, Gabriela. Você, João. Você, Guilherme. Qual é o seu nome? Então, você vai ficar aqui. E a partir desta árvore, você vai descobrir quem são os seus pais, quem são as suas mães, que mais? Quem são os seus avós paternos e os seus avós, o quê? Maternos. Vocês sabem o nome deles? Sim ou não? Vamos olhar quem é que está aqui no topo, na parte de cima desta árvore. É o vovô de quem? Do papai. E aqui nós vemos a vovó do papai. Mas é a vovó do papai? Sim ou não? Ou é a nossa avó? Não se confundam, é a nossa avó e o nosso avô. Estes que estão aqui em cima são a mamãe e o papai do nosso pai. Conseguiram entender? E quem é que está aqui do outro lado? É o avô e a nossa avó da parte que? Materna, da nossa mamãe. Então, esses dois aqui é o pai e aqui o que? A mãe da nossa mãe. E por último, quando se casam, quando os nossos pais eles se conhecem, em alguns casos, nasce quem? Nós. Olhem aqui para mim, crianças. Vocês sabiam que para nós nascermos precisa da mamãe e do papai? Sim ou não? Em alguns casos, a mamãe ela fica sozinha porque ela gosta que você seja muito acarinhado. Existe só um tipo de família? Como a sua família ela é constituída? Ela é formada. A minha, ela é formada por mãe e por irmãos e também pelo pai dos meus irmãos. Como a sua ela é formada? Ela é formada pelos seus tios? Você mora com os seus tios? Você mora com a sua mãe e com seu pai? Sim ou não? Então agora, crianças, que nós já investigamos, eu quero mostrar um vídeo muito legal para vocês. Vamos lá? Antes de nascermos, ficamos 9 meses na barriga da mamãe. Em alguns casos, nascemos antes da hora, o que surpreende os nossos pais com a nossa chegada repentina. Quando chega a hora de nascermos, em alguns casos, a mamãe vai para o hospital para que possamos vir ao mundo com muita saúde. O mais legal de tudo isso é que o nosso primeiro documento é a certidão de nascimento, que traz informações sobre o local, a data, quem são meus pais e avós e, é claro, o nosso nome. O que descobri recentemente é que após o casamento dos meus avós paternos e maternos, nasceram meus pais, que se conheceram, também casaram e após algum tempo, nasci. E assim está organizada a minha árvore genealógica. E aí, crianças, vocês gostaram da investigação da nossa árvore genealógica? Então vamos ler juntinhos aqui comigo no quadro. Vamos lá? Olha só, o título é Como Nascemos. Isso aqui, crianças, é o título do nosso relato, certo? Vamos ler? Antes de nascermos, ficamos 9 meses na barriga da mamãe. Em alguns casos, nascemos antes da hora,
o que surpreende os nossos pais com a nossa chegada repentina. Quando chega a hora de nascermos, em alguns casos, a mamãe vai para um hospital para que possamos vir ao mundo com muita saúde. O mais legal de tudo isso é que o nosso primeiro documento é a certidão de nascimento, que traz informações sobre o local, a data, quem são meus pais e avós e, é claro, o nosso nome. Quem foi que escreveu? Fui eu, professora Gabriela Drummond. Olhem aqui para mim, crianças. Vocês gostaram das coisas que nós investigamos na nossa aula de hoje? Sim ou não? Então, agora que nós já investigamos os nossos conteúdos, a sua origem, o seu nome, a certidão de nascimento, nós vamos agora para o quê? Vocês se lembram? Para o nosso exercitando. Vamos lá? Crianças, agora nós vamos para o nosso primeiro quê? Desafio. Desafio número 1. Leia o texto abaixo. Como nascemos? Antes de nascermos, ficamos 9 meses na barriga da mamãe. Em alguns casos, nascemos antes da hora, o que surpreende os nossos pais com a nossa chegada repentina. Quando chega a hora de nascermos, em alguns casos, a mamãe vai para um hospital para que possamos vir ao mundo com muita saúde. O mais legal de tudo isso é que o nosso primeiro documento é a certidão de nascimento, que traz informações sobre o local, a data, quem são meus pais e avós e, é claro, o nosso nome. O que descobri recentemente é que após o casamento dos meus avós paternos e maternos, nasceram meus pais que se conheceram também e também o que? Casaram. E após algum tempo, nasci. E assim está organizada a minha árvore genealógica. Autoria Gabriela Drummond. Vamos agora saber o que nosso desafio ele quer. Escreva em seu caderno, letra A, o título do texto, letra B, o tipo de linguagem, que é verbal ou não verbal. Qual dessas duas linguagens são? Olhem aqui para mim, crianças. Relembrando vocês que a linguagem verbal escrita é aquela escrita com palavras, tá bom? E a linguagem não verbal, ela é escrita através do quê? Das imagens. Então, é isso que vocês vão investigar no nosso texto. Se é uma linguagem e se é um texto verbal, escrito com palavras, ou se é um texto escrito com imagens, tá bom? Então, vamos agora para o nosso próximo desafio. Desafio número 2. Observe a imagem e identifique o nome do documento. Qual é a imagem? É esta que está aqui ao nosso lado. Esta daqui, certo? Vamos lá saber o que nosso desafio quer. Letra A. É a certidão de nascimento? Essa imagem? Letra B. É uma carta? Letra C. É uma bula de remédios? Crianças, nós investigamos na nossa aula de hoje esse documento. Não se esqueçam, tá bom? Porque eu sei que vocês são o quê? Muito inteligentes. Então, agora que nós já sabemos os nossos 2 desafios do dia, eu vou fazer uma pergunta muito importante para vocês. Vocês já pegaram o caderno? Já pegaram lápis e também a borracha? Então, agora, crianças, eu vou deixar vocês exercitando.
Crianças, agora que vocês já resolveram os nossos 2 desafios do dia, vamos resolver juntinhos lá no quadro. Vamos lá? Vamos ler? Desafio número 1 é o que está escrito bem aqui. Leia o texto abaixo. Qual é o texto? Este daqui. Como nascemos? O que isso se chama? Lembrando vocês que isso é o título do nosso texto, certo? O título, ele é como se fosse o rei do nosso texto, porque é ele que manda neste restante dessas palavrinhas. Vamos ler? Antes de nascermos, ficamos 9 meses na barriga da mamãe. Em alguns casos, nascemos antes da hora, o que surpreende os nossos pais com a nossa chegada repentina. Quando chega a hora de nascermos, em alguns casos, a mamãe vai para um hospital para que possamos vir ao mundo com muita saúde. O mais legal de tudo isso é que o nosso primeiro documento é a certidão de nascimento, que traz informações sobre o local, a data, quem são meus pais e avós e, é claro, o nosso nome. O que descobri recentemente é que após o casamento dos meus avós paternos e maternos, nasceram meus pais, que se conheceram, também casaram e após algum tempo nasci. E assim está organizada a minha árvore genealógica. Quem escreveu este texto fui eu, Gabriela Drummond. Vamos ao nosso desafio. Escreva em seu caderno, letra A, o título do texto. Vocês se lembram qual é o título? Vamos olhar. Olha só, o título é Como Nascemos. E letra B, o tipo de linguagem. Se é uma linguagem verbal, a linguagem verbal é escrita, ou a linguagem não verbal. Qual é a nossa resposta? Linguagem verbal, porque ela foi escrita com palavras. Vamos ao nosso desafio número 2. Observe a imagem. Qual é a imagem? Esta daqui. E que mais? E identifique o nome do documento. Letra A. É a certidão de nascimento? Vocês se lembram se é a certidão de nascimento? Letra B. É uma carta, o nome deste documento? Ou a letra C, uma bula de remédios? O que vocês acham? Letra A, letra B ou letra C? Vamos olhar o que está escrito bem aqui no início do documento. É a certidão de nascimento. E qual é a nossa opção? Vamos olhar. É a letra A, certidão de nascimento, que é justamente o que está escrito aqui em cima. E aí, crianças, vocês conseguiram resolver os nossos 2 desafios do dia? Sim ou não? Então, agora eu convido vocês para o nosso resumo do conteúdo. Vamos lá? Crianças, na nossa aula de hoje, nós investigamos muitas coisas. Quais foram elas? As principais. A certidão de nascimento, que é um documento que diz o horário, a data, quem são os nossos avós, os nossos pais, aonde nascemos. Em muitos casos, ele está escrito com essas informações, tá bom? Qual foi outra coisa que nós investigamos? A nossa árvore, o quê? Genealógica, que diz a nossa origem, de onde nós viemos, quem são os nossos avós, os nossos pais. Isso, é claro, por meio de uma investigação da nossa origem. Vocês gostaram da nossa aula? Sim ou não?
Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes e conseguiram aprender. Então agora eu convido vocês para as nossas considerações finais. Vamos lá? Crianças, gostaria de agradecer a vocês, crianças, pais, professores e principalmente a intérprete de Libras por mais uma aula de língua portuguesa. Então, nossa aula chegou ao fim e eu convido vocês para a nossa próxima aula. Até mais, crianças!